Bom, agora virando a página, falando de seleção brasileira. Vamos falar da CBF, porque nas últimas horas o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, deu uma entrevista exclusiva ao Rodrigo Matos do UOL, onde falou que a CBF recebeu há cerca de 20 dias o sim de Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira e que o acerto só não estava concretizado porque dependia de algumas burocracias, de alguns trâmites, da concretização da saída do Carlo Ancelotti do Real Madrid. Respondeu uma série de perguntas e a gente tem aqui as aspas do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falando nesse momento também de turbulência política que ele vive dentro da confederação. Abre aspas para o Edinaldo Rodrigues. Do contrato que vejo as pessoas falando e chutando, a única que acertou é que vai morar no Brasil e no Rio de Janeiro. O restante não tem um que bate. Quer morar no Brasil, quer ver jogos. Olha só, Carlo Ancelotti vai morar no Brasil. Disse que tem muitos atletas que passam despercebidos, não só na Série A, que quer conhecer jogos de outras séries, porque pode ter atletas que possam ser importantes. Ele vai fazer essas opções agora nessa lista, porque é um tempo curto e ficou definido que não haverá treinamento na Granja Comari. Mas é um dos lugares que quer de imediato conhecer. Já ouviu falar pelos atletas e falou que quer aproveitar muito a Granja. Aí o Edinaldo também falou, sobre ser estrangeiro. Ele falou, não tem um preconceito com qualquer coisa, não temos restrições. Assim como outras nações recebem tão bem nossos atletas, recebem tão bem nossos treinadores, é a primeira vez na Copa do Mundo. Ganhamos 5 Copas com brasileiros e perdemos também com brasileiros. Entendemos que era o melhor nome, independentemente da nacionalidade. É uma pessoa que não vai ter conflito com atletas, dificuldade de se expressar, porque entendem o seu idioma perfeitamente. A maioria dos atletas também fala outras línguas. Não vai ser uma questão. E a confiança dos atletas nele faz uma diferença grande. Fecha aspas. Mauro César, então tá aí. O Edinaldo Rodrigues, nessa exclusiva ao Rodrigo Matos, revelando que o Carlo Ancelotti vai sim morar no Brasil, Existia esse debate aí nos últimos dias sobre a residência, se ele precisava de fato morar no Brasil. O Carlo Ancelotti, tá aí o Edinaldo falando que o Carlo Ancelotti quer morar no Brasil, vai morar no Brasil, quer acompanhar o futebol brasileiro, quer acompanhar outras séries aqui do futebol brasileiro, não só a elite do nosso futebol. É o Carlo Ancelotti chegando nessa data FIFA de junho à seleção brasileira. Mauro. Ele morar no Brasil acho que é bom para o Edinaldo, Porque certamente haveria críticas se ele não morasse aqui. Embora não faça a menor diferença ele morar aqui em outro lugar. O trabalho que ele vai fazer, ele pode morar na Tailândia, onde ele quiser. A distância ele pode ver os jogos, pega um avião, vai para a Europa, vê os jogadores brasileiros na Europa, pega um avião, vem para cá, vê alguns jogos aqui no Brasil. E, evidentemente, até pelo tempo curto, não tem sentido. Vou a um jogo do Corinthians ver o Yuri Alberto. Não, ele vai pegar informações, dando um exemplo, de um cara que não é convocado. Ele quer ver o centroavante do Corinthians. Ele vai pegar informações, vídeo, relatórios, scout, vai conversar com seus pares, acho eu, O trabalho certo seria esse. E aí um dia ele vai ver o cara no campo. Vai ficar dando tiros aqui e tal. Não, vou no ponto, que ele tem tempo, não tem tempo a perder. Ele tem que ser rápido, tem que convocar, depois tem outra convocação, e a Copa do Mundo, para ver características de jogadores que ele não conhece. Os outros que ele conhece, ele já sabe. E na primeira convocação, certamente vai se cercar de jogadores de confiança dele, gente experiente. Por isso fala-se muito na possibilidade da volta de Casemiro, que voltou a jogar como titular, jogar até bem no Manchester United, que está fazendo uma campanha ridícula no campeonato inglês, assim como o Tottenham, mas os dois vão decidir a Liga Europa, então pode ganhar um título internacional e pode com isso se classificar para a próxima Liga dos Campeões. E o Casemiro tem jogado, fez até alguns jogos bons, agora Atlético de Bilbao e tal. Então, consequentemente, ele deve chamar alguns jogadores que ele já conhece mais experientes, outros ele vai observar, de repente, aqui no Brasil. Mas morar aqui, morar em outro lugar, faz a menor diferença. Para o Edinaldo, creio que sim. Porque, embora não faça diferença, se alguém quiser pegar no pé, e aí é óbvio que vai ver o movimento dos técnicos brasileiros, dos parceiros dos técnicos brasileiros, dos jogadores amigos dos técnicos brasileiros que pararam de jogar e vão ficar cornetando tudo que puder do Carlo Ancelotti, tudo que puder.
Um técnico estrangeiro na seleção brasileira é a queda da última trincheira dos técnicos brasileiros acomodados, ultrapassados, parados no tempo, que foram perdendo espaço. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Perderam espaço. E aí os caras começaram a ocupar o mercado brasileiro. E de clubes agora de seleção. E agora? Vão bater direto do cara. Não tenha dúvida, se o Brasil jogar mal e tal, qualquer coisa. Não mora no Brasil. Ia ser motivo para reclamar. Lembrando sempre que o técnico campeão do mundo, Lionel Scaloni, mora na Espanha. Não mora na Argentina. Valência, né? Ele estabeleceu, acho que é La Coruña, né? Que ele jogou no Deportivo. É Valência, não é? Oi? Não é Valência? Acho que é La Coruña. Bom, enfim. Que foi onde ele jogou. Nem em Madrid, né? No interior. Estabeleceu residência lá, quando parou de jogar, ficou por lá e tal. Tem casa na Argentina, vai e volta. Não muda nada para ele, porque lá, inclusive morando na Europa, ele está mais perto da maioria dos jogadores convocáveis, né? Vamos imaginar aqui, os goleiros. O único goleiro que ele pode querer conhecer melhor, pronto para jogar na seleção, que atua no Brasil, é o Everton. Eu acho que é o Everton, não tem outro, não vejo outro. Assim, pronto, cara pronto, se eu precisar contar. Ele tem dois certos, certamente, o Alisson e o Ederson. Se ele quiser observar alguém, acho que seria o Everton. Ele não conheça, ele pode ver 2, 3 jogos do Palmeiras, não precisa vir aqui. Se quiser ver depois no campo, ele vai assistir um jogo do Palmeiras. Lateral... Os goleiros convocavam, um joga no Lyon e o outro joga no Mundo Árabe, né? Os que vêm normalmente sendo convocados. Bento, né? É o Bento e o Lucas Perry, né? Pois joga na França. Lyon, né? Então você pega lateral. Se ele quiser chamar o Alexandre, que é possível. Jogador experiente, que ele conhece nesse momento. Joga no Brasil, mas cansou de ver o Alexandre. Lateral, se for o Alexandre, ele vai ter que andar no mundo todo para procurar. Viu? Agora, se ele quiser ver, por exemplo, o Wesley, que foi convocado, ele vai ter que ver jogo do Flamengo. Mas ele pode pegar relatórios, ver alguns vídeos, depois ele para um dia, assiste um jogo no estádio, vai lá. E não é um jogo que vai... Aí ele vai ver um jogo, o cara joga mal, aí não serve. Não. Então a análise tem que ser mais profunda. Né? Zagueiro, vai chamar Marquinhos. Já conhece, já trabalhou com ele. Já trabalhou com ele. E por aí vai. Vamos imaginar que ele quer para o meio campo, que ele queira chamar João Gomes, André, que joga no Wolverhampton. Estão lá na Inglaterra. Para ser um parceiro de Casemiro, se forem 2 volantes, por exemplo. Né? Vinícius. Eu acho que vai montar o time para o Vinícius, certamente, como jogo. Ele vai montar, acho eu, meio que parecido com o Real Madrid. Um time com velocidade. Os volantes todos jogam na Premier League, Maldo. Todos jogam lá. Até o Paquetá, né? Que está nesse... Sim, todo mundo joga lá. Então, imagino que... Vamos imaginar que ele queira trazer o Richarlison, que ele conhece também. Né? Rafinha joga direto contra. Ele joga contra. Savinho já jogou. Bem, jogou contra. E joga agora. O Manchester City ele ainda está vendo lá, no campeonato inglês. E ele pode, se ele quiser trazer o Richarlison, por exemplo, para ser uma opção de centroavante, que está meio distante da seleção, mas é um cara que ele conhece, também está na Europa. Também vai ter que ver jogo do Everton. Então, se ele morasse na Europa, estaria até mais perto de jogadores observáveis do que aqui. Mas aí tem essa coisa de morar... Aqui no Brasil mesmo, se você pegar, ele vai ter que olhar o Flamengo. Porque tem o Pedro, tem o Wesley... Gerson. E Gerson. São jogadores que são chamados. Léo Ortiz. Léo Ortiz. Né? Vai ter que olhar bem o Flamengo. Léo Ortiz é o jogador que ele tem que observar. Que ele porque o zagueiro total tem o... Do Juventus está machucado, foi a Copa do Mundo, Brenner. O Magalhães machucou também. Está fora. Se ele tiver que olhar bem mesmo aqui pro time no Brasil, vai ser o Flamengo. Agora, antes de parar num jogo do Flamengo para ver esses caras em ação, é claro que ele vai ver vídeos e vai pegar a estatística do jogo, característica, para ter uma ideia de quem é. O Léo Ortiz, acho que é o tipo de jogador que é interessante ele observar. Até porque ele gosta de jogar muito com até o falso 9. O Rodrigo Caetano e o Juan devem dar uma lista para ele. Os últimos convocados. Foram esses aqui. Foram esses aqui pelo Dorival, pelos antecessores. Explicar com a característica e vai tal. Falar que é Fabrício Bruno, vai falar esses aqui. Todo mundo. Inclusive no Brasil. O falso 9, que é um perfil no YouTube, ele fez lá uma análise e ele destacou isso. Ele gosta de zagueiros que jogam com passe longo, que ele joga muito com bola longa, né? Então, se ele fizer no Brasil o que fazia no Real Madrid, o zagueiro de passe longo é importante. O Léo Ortiz tem, né? Muito bom. É muito bom nisso. O Léo Ortiz é meio que uma pérola perdida no futebol brasileiro, que ele tem um nível para jogar lá fora assim, fácil. É estranho ele ter ficado no Brasil o tempo todo, agora não deve mais ir embora, está com acho que 28, dificilmente vai para um time da Europa. Então tem alguns jogadores para ele ver aqui, como eu falei. O Veiga pode estar numa boa fase, ele quer ver o Veiga no Palmeiras, ele vai lá ver um jogo do Palmeiras. Agora o Veiga está na reserva e tudo. O time do Palmeiras tem, eu estava vendo agora, são 6 ou 7 titulares estrangeiros, pô.
Por jogo, né? Sim. Por jogo, 6 ou 7 estrangeiros. Aí diminui não tem muitas, a quantidade de jogadores para observar. Mas pode amanhã, Murilo pode estar bem, ele pode querer ver o Murilo. O Vitor Roque, se começar a jogar muito bem, ele pode querer observar o momento do rapaz. Aliás, para mim está muito claro que ele está até mais fino, o Vitor Roque, em relação a quando ele chegou e agora está mais em forma. Estou citando nomes aqui, né, de jogadores diversos de times aqui do Brasil que ele pode querer ver. Mas aí ele vai direto no ponto. Ele vai mais observação mesmo lá fora. E agora o que vai acontecer? Vai terminar a temporada europeia, vai ter o Mundial de Clubes para ele poder observar alguma coisa, né? Depois do Mundial, até começar a temporada na Europa, vai levar um tempo. E aí ele pode até vir para cá, passar um tempo no Brasil. Então, mas morar aqui, não morar aqui, não faz diferença. Agora, pro Edinaldo, acho que faz. Que, aquela coisa, além de contratar o técnico da primeira prateleira, ele conseguiu trazê-lo para morar no Brasil. Mas esse morar no Brasil também, sabe como é que é, né? O cara vai ter uma residência no Brasil, mas seja em Madrid, Milão, não sei onde ele gosta de morar quando não está trabalhando, no Canadá, sei lá, dizem que a mulher dele é canadense, né? Ele vai ter outra casa lá. Cara, o homem desse não tem um apartamentinho de sala, quarto, cozinha e banheiro, né, gente? Não é meu quarto, homem não desse, é meu ninho. Não é meu ninho. Um homem desse tem a residência aqui, tem a casa colar, ele pode ter várias casas pelo mundo, não precisa ficar no Airbnb alugando apartamento, né? É outro patamar. E vai ter uma casa, vai ter um CEP no Rio de Janeiro. É isso. Agora, o fim da picada vai ser se o Ancelotti fizer aquele expediente na CBF, ficar com uma malinha, chegando no escritóriozinho na CBF, ela vai reunir com quem, vai falar com quem, aí vai ser muito engraçado, né? Vai ficar meio de saco cheio, né? Imagina, chegando naquela salinha ali, segunda-feira, 9 da manhã, batendo cartão, botando biometria, Ancelotti com uma pastinha, vai sentar lá, vai se reunir com o Juan e Rodrigo Caetano. Meu Deus do céu. E é muito comum assim, né? Por exemplo, assim. O Tite chegava com a comissão técnica chegava com a pastinha e tudo. Chegava com a pastinha e tudo. Ele e o pessoal da comissão dele passavam o dia na CBF. Sabe o que eu lá no União dos No café. Lá no clube, Isso mano. é bom o café lá. Aí eu tava terça-feira, você perguntou, vem cá, será que o Ancelotti vai ter autonomia pra convocar quem ele quer? Não sei o que. Vocês estão de sacanagem ele fazer uma pergunta dessa. Pô, cara, será que ele vai ter... Porque fica aquele negócio, né? Que a CBF... Porque muita gente absorveu aquilo do Ricardo Teixeira com o Muricy, né? Disse que já vem, mas a relação já tá aqui. Lembra que teve esse negócio lá no Fluminense lá atrás? Não sei nem se é verdade. Aí o pessoal, será que o Ancelotti vai ter autonomia para convocar aquele que ele vem? Cara, vocês estão de sacanagem. Será que o Ancelotti vai dizer assim que eu quero esse, você me oferece aqui? Não pode, porque isso aqui é de outro patrocinador. Porra, fica isso na cabeça do torcedor, esse negócio na rua, viu? Que vocês ficam repetindo isso, né? Convocado por empresário. Não, que empresário? Quem é convocado de empresário? Me diz, o cara não sabe, o cara simplesmente repete isso que não é um papagaio. Todos têm empresários. Todos têm empresários. É óbvio. Não, mas insinua que o técnico submete aos interesses de alguém. Sempre quando me falam isso, alguém pergunta, mas quem é empresário? Qual jogador? Me explica que eu não estou sabendo. Essas perguntas é muito comum para nós, né? Tem a prova aí disso, que isso é uma reportagem importante. Não, isso é muito comum, né? Todo mundo fala. Mas todo mundo quem? Assim, ele trabalha com futebol. Não, todo mundo fala. Não te pergunta isso também, não? Pergunta. Me perguntaram também lá terça-feira agora, e será que ele vai ter autonomia? Eu digo, mas vocês estão de sacanagem pra fazer uma pergunta dessa? Aí eu falo assim, ele deve ter uma influência muito forte para convocar o Vinícius Júnior do empresário do Vinícius Júnior. Agora, se o empresário não falar nada, acho que ele não vai convocar. Agora, eu acho que ele vai... A tendência é montar um time assim, né? Os times deles são assim, né? Time para jogar com velocidade, espaço. Ele vai tentar favorecer o jogo desses caras, né? Então, eu acho que é um caminho natural, até porque ele tem que montar um time rapidamente, né? O Ancelotti não é aquela coisa de posse de bola, pressão alta e tal. É um time que joga em transição, velocidade. Porque eu não acho que seja problema também, não. O Brasil pode jogar de várias formas. O importante é ser competitivo, saber se impor, né? Vai ter dois desafios diferentes. Quanto ao Equador, pode ser que ele possa jogar assim. Vou jogar lá. Quanto ao Paraguai, vai ser um time fechado. Porque vai ter que jogar de outra forma. Isso é muito importante que você falou assim, que ele falou, de repente viu um Kaká, né? A gente não sabe quem é que ele vai querer na hora. Ele falou que só fala disso depois do dia 26. É alguém para saber, porque às vezes parece assim, ó. Eu sou Ancelotti, ganhei tudo nas 5 principais ligas europeias, conheço todos os jogadores brasileiros, internacionais, jogando nos grandes clubes aí, Paris Saint-Germain, o próprio Real Madrid que ele comanda. E aí fala assim, vou pegar um Equador. Com os jogadores que eu tenho, eu vou chegar lá e vou... Carimbau, não, por aí não é assim, não. O Equador... Já vai escapar da altitude. O Equador não tem tantos jogadores internacionais, né? Sim, mas tem. Por exemplo, o zagueiro do Equador vai estar na final da Liga dos Campeões lá, que joga com o Marquinhos. Sim. Tem alguns jogadores internacionais. Quer ver, parece, jogadores sinônimo Brasil. Jogadores internacionais que jogam em vários clubes grandes. Quando manda a seleção, fala assim, ó, eu vou na Colômbia e vou sapecar a Colômbia. Eu vou no Equador e vou...
alguém passar isso para ele também, né? Sim, a banda não toca desse jeito, né? Outra curiosidade que eu tenho é como é que ele vai ser nas coletivas, né? Se ele vai falar em espanhol, como é que vai ser? Eu acompanhei uma vez no Stamford Bridge, lá na cobertura, uma coletiva. Ele treinava o Chelsea, dele no Chelsea. E ele, na época, não sei como é que está agora, mas ele não dominava muito o inglês. Ele falava inglês, mas com limitações. E o que me chamou a atenção é que ele ficou numa mesa, ele estava aqui no centro, na ponta da mesa tinha um cara. E esse cara era o intérprete. Aí, às vezes, ele estava falando inglês e faltava alguma palavra, o vocabulário dele não era tão completo. Aí ele perguntava para o cara em italiano alguma coisa. Como é que eu falo tal coisa? Aí o cara, é isso assim, assim. Aí ele falava, mas não tinha problema nenhum, assim. Até porque isso é meio que lenda, assim. As pessoas falam, não, o cara não fala o inglês perfeito. Os repórteres ingleses entendiam, para eles estava tudo bem. O importante era como se comunicar. Se o cara não fala com perfeição, tudo bem. O cara é italiano, falava já espanhol, já tinha trabalhado fora, e o inglês ele não dominava. Não sei se ele vai ter um intérprete aqui para tentar falar português. Acredito que ele fale em espanhol, espanhol ele domina, né? Muito tempo trabalhando no Real Madrid, uma língua também mais fácil para quem Latina, é italiano e tal. Mas eu tenho essa curiosidade de saber como vai ser nas coletivas de imprensa. E ele vai ter que se acostumar com algumas coisas, como o Paraná te abraça, né? Isso é muito bom. Ancelotti, o Paraná te abraça, aquela japonesinha lá. Ancelotti, pô, vai ser sensacional isso aí. Pô, vai ser muito aquelas bom, perguntas. Que é isso? A japonesinha já pode botar a CBF no pau, que ela ganha se ela botar lá. Pô, isso vai ser Ela é uma figura, né? Imagina. Carlinho, tudo bem? Vampeta, da Rádio Vampeta, queria te perguntar, do canal do Vampeta. Do canal do Vampeta. E aquela coisa, né? 3 perguntinhas em uma, vai ter cada coisa. Isso eu duvido que ele conheça, cara, não deve conhecer. 3 perguntas em uma, é do cacete, né? Aí faz uma pergunta, isso acontece às vezes na entrevista do Felipe Luiz, eu não sei se ele esquece ou ele faz meio de sacanagem. Se faz de sacanagem, isso ele tá até certo. Porque, cara, é uma pergunta só, porra. Né? Faz uma pergunta e acabou. Pergunta objetiva. O cara faz uma tese, 2 perguntas. Aí o cara faz a primeira, aí desenvolve uma tese da segunda. Aí o Felipe, você fala assim, tudo bem, sobre essa pergunta e tal, qual é a outra mesmo? O cara esquece, cara. Ninguém responde. Ninguém responde. Eu acho que não é sacanagem, não, Bola. Eu acho que não é sacanagem, não. Acho que é isso mesmo. Mas se for sacanagem, tá certo também, cara. Faz uma pergunta objetiva, né? Por que você escalou o Bruno Henrique? Ancelotti, por que você colocou, digamos, o Rodrigo na reserva? Né? Eu optei do Rodrigo porque eu botei o Rafinha, eu coloquei o Vinícius, quis colocar um centroavante, eu deixei o Rodrigo como opção. No Real Madrid ele entrava bem nos jogos do segundo tempo e tal. Ele responde. Agora, por que o Rodrigo na reserva e em que bairro do Rio de Janeiro você prefere morar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem dois que trabalham no Brasil aqui, aí esses faziam de sacanagem, que é o Ramon Dias e o Sampaoli. O Sampaoli não queria entender nada e o Ramon Dias tampouco. Ô, Ramon, por que o Corinthians hoje jogou muito defensivo, jogando em casa e foi pra frente? Aí eu fiz, pai, por que não? O Corinthians não atacou ele. Inter de Corinthians me canta. Cara, os torcedores nunca falava do jogo. Além da sacanagem, São Paulo também não queria entender nada. Somebody love. Somebody love mesmo. Quem deu o Renato Paiva? O Renato Paiva ontem, né? Tu acha que ele fez aquilo pra quem? Foi pro cara da comissão técnica. Lógico que foi, pô. Claro. Eu nunca fui expulso e jamais faria isso. Ninguém nunca responde. Quando é assim, 2 perguntas, ninguém responde. Não, mas sempre fazem 2 vezes, são 3 às vezes. E aí queima também a pergunta de outro repórter, né? De outro colega. Você vai muito, né? Porque às vezes são dois questionamentos importantes, às vezes. Eu acho, assim, sinceramente, já falei isso até com o pessoal da SERJ, da CESP, tem várias coisas no coletivo de imprensa que eu abomino. Primeiro, pessoas que não têm qualificação, que não deveriam estar ali. Influenciador e tal. Então, cria uma coletiva para influenciadores. O nome do negócio é coletiva de imprensa. Então, tem que ser jornalista e tem que ter preparo jornalista. Se não tem chefe, deveria ter. Um chefe que brife o cara, que cobre o cara. Tem cada bobagem, assim, que... Mas como é escolhido isso? É na panela ou como é que é? Não, ou é sorteio? O cara se credencia. Você que vai muito, Pedro. O cara se credencia, vai lá e faz a pergunta. O que tem acontecido muito em vários clubes é que o técnico vai para a coletiva e os repórteres vão para a zona mista. Eu não sei por quê. Porque na zona mista passa ali, só tem um repórter para o veículo, né? O cara deixa uma câmera lá e vai para a zona mista com outra câmera. Só que na zona mista o jogador para se quiser. Dificilmente sai alguma coisa. O técnico é mais importante, acho eu, depois do jogo, especialmente. Sim. E ele vai falar como o time jogou e tal. Ali tem um conteúdo mais relevante. Aí você deixa uma câmera. Tem veículos importantes, deixa uma câmera e não deixa o repórter. Aí você fica à mercê da pergunta de quem ficou lá. Aí fica lá o cara aqui da rádio não sei o quê, do canal não sei das quantas. E você percebe que são pessoas que não têm qualificação. Nada contra ninguém, não é pessoal, nem conheço os caras. Mas não tem qualificação. Aí são perguntas bizarras, assim, bizarras. É até constrangedor. Porque as pessoas que vão ali não estão preparadas. E eu acho que deveria ter uma regra, já falei isso várias vezes.
É uma pergunta só e são 20 segundos para você fazer a pergunta. Isso é 20 segundos, que nem a regra dos 8 segundos do goleiro. O jornalista que não consegue fazer uma pergunta em 20 segundos não pode ir no coletivo. Deveria ter regra mesmo, para se organizar, disciplinar, mais pessoas perguntarem, sabe? O entrevistado ter condições de responder corretamente. Mas os caras fazem uma tese. Você já passou isso aqui para o pessoal da CESP? Eu já falei várias vezes isso. Eu falei com o pessoal da CESP, falei da Sérgio também. Falei, cara, especialmente a questão de várias pessoas que vão ali que não poderiam estar ali. Não poderiam estar ali, o cara não tem condição, você percebe claramente. É cada pérola que sai. Outro dia, o outro lá do corpo, o cara com coração aquecido. Meu amigo, coração aquecido. Que coração aquecido, meu irmão? Não é? Coração. É porque o Corinthians venceu, foi campeão, o cara estava com o coração aquecido. Então você vai para arquibancada, cara. Aqui é local de trabalho. Todo mundo tem um time, como diria João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira, mas a relação ali é outra. Então o cara chega ali e pergunta, né? Sobre o jogo, sobre o time. O cara fez um agradecimento pelo título, pela emoção de ser campeão e falou que estava com o coração aquecido. Obrigado a vocês, família Dias. Isso não existe, gente. A pessoa não, ela nem sabe por que ela está ali, sabe? Então acho que essa coisa ficou muito solta. E assim, os entrevistados vão muitas vezes até contrariados porque, sabe que não vai sair nada daí. 3 perguntas. O Ancelotti que se prepare, vem coisa por aí. É pelo menos uma coisa garantida. O Paraná vai abraçá-lo, porque o Paraná te abraça, está em todos os coletivos. É muito bom. O que eu percebo é que assim, o credenciamento é limitado, né? Enfim, você não consegue credenciar 10 profissionais para fazer um jogo, né? Muito menos do que isso. Às vezes é um profissional só que está lá para fazer a zona mista e a coletiva. E muitas vezes a coletiva começa junto com a zona mista. Então o técnico está falando, os jogadores estão passando pela zona mista e fica naquilo que o Mauro citou, né? Naquele dilema. Escolher entre a coletiva e a zona mista. Como os clubes costumam disponibilizar as entrevistas na íntegra, os meios de comunicação pensam assim: eu tenho um profissional só fazendo as duas coisas. Como os clubes já disponibilizam a coletiva, eu não tenho um backup da zona mista, né? Eu não tenho como fazer a zona mista. Aí deixa o repórter na zona mista e aí depois, quando acaba a zona mista, muitas vezes já acabou a coletiva. É o que acontece. Aí você não tem uma pergunta bem feita ali. O que acontece. Sabe? Pelo menos, sei lá, se você leva um produtor que possa fazer a pergunta e tal, combina uma pergunta, porque realmente tem cada coisa que eu vou te contar. E aí fica um profissional ali fazendo a zona mista, coletiva, fechando matéria, enfim, fazendo um monte de coisa. Isso até no meio dos técnicos portugueses, às vezes acontece do jornalista fazer a pergunta, querer ir para a zona mista, aí leva ali uma bronca do técnico, né? Tá saindo da coletiva aí, o cara é mal educado. Não é que o cara é mal educado. É porque ele tem outras atribuições, outras funções. E é um só, para fazer tudo. Isso aconteceu com o Arthur Jorge ano passado. Com o Abel Ferreira também. Com o Cícero Melo, que o Cícero fez a pergunta, teve que sair, que ele tinha que fazer lá, gravar passagem. Às vezes tem que entrar ao vivo, sei lá, tem um monte de coisa. E faz parte, né? Enfim. E outra coisa também, né? Eu acho que aí é um pouco de exagero, porque eu posso sair do meio da coletiva se eu quiser. Então, isso é um direito meu, não sou obrigado até o final. Se eu entrar num filme, eu posso sair no meio. Ele não é falta de respeito. Eu posso porque eu preciso fazer outra coisa. Estou trabalhando. Faz parte do jogo. Vai ali e responde. Essa relação não é muito clara. Às vezes, assim... Eu acho que, às vezes, os técnicos, não estou falando especificamente de um ou de outro, vão para ali e não entendem muito bem, sabe? Parece não entender muito bem, que não estão lhe fazendo favor nenhum. Aquilo faz parte do trabalho deles. E quem está ali para perguntar, a não ser o cara do coração aquecido, talvez, né? O cara não está ali porque ele quer. É o trabalho dele. Ele não está ali para saber o que o técnico pensa, para contar para a mãe dele quando chegar em casa. Ele está ali perguntando porque o torcedor quer saber o que o técnico tem a dizer. Normalmente, os treinadores demoram 1 hora, 40 minutos para ir para a coletiva, né? Ontem, com o incidente lá que o Renato Paiva fez isso, ele foi com 12 minutos. É que na Libertadores eles têm que ir rápido. Tem tempo. É 15 minutos. Então foi isso, ele chegou com 12. Não pode ficar enrolando muito, não. Você lembra das entrevistas do Muricy? Rogério Ceni. O Rogério também demorava uma eternidade. O pessoal ficava lá esperando. Eu acho que o certo também é isso. Esse é um roteiro que ele tem, que faz parte do roteiro, a obrigação do técnico. Tem que ter um tempo ali razoável e vai lá e dá entrevista. Porque às vezes o cara está nervoso, ele fica esfriando a cabeça também, né? Para ir para a coletiva. Mas faz parte do jogo, é parte do trabalho, não é uma gentileza que ele está concedendo. Mas é importante a gente trazer aqui esse bastidor. Muitas vezes o torcedor não entende, né? Que acaba o jornalista passando ali no meio de uma coletiva ou de uma zona mista. Vai deixando seu like. Muito obrigado pela audiência aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, Edinaldo Rodrigues falando sobre Ancelotti,
revelou um lado do italiano, disse que ele é um entusiasmado pelo futebol brasileiro. Vamos lá, abre aspas para o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A percepção que tenho é de uma pessoa acessível, mas dentro do momento dele. Às vezes é muito contido, discreto. Quando está no trabalho não fala do outro, não antecipa as situações que pode estar avaliando, mas é uma pessoa alegre e brincalhona, conhece futebol e todo mundo. E é muito entusiasmado pelo futebol brasileiro. Fala de muitos atletas atuais e dos que já se passaram há muito tempo. Ele falou muito bem do Zico, muito bem do Falcão, falou dos treinadores como o Parreira, que tem vontade de reencontrar o Parreira, falou do Felipão, fecha aspas. Então tá aí. Até porque o Carlo Ancelotti, né, não só trabalhou com muitos jogadores brasileiros na condição de técnico, mas jogou, né? Jogou ao lado e contra. Jogou ao lado e contra, né? Falcão, né? Então, por esse lado, eu entendi a relação dele com o futebol brasileiro. Eu pensei que era por outro lado. Mas tá aí, Flávio. A gente falando aqui do Carlo Ancelotti chegando à seleção brasileira. Quando a gente comentou a situação do JJ, né? Uma possibilidade do Jorge Jesus ser o técnico da seleção, foi levado como um ponto positivo conhecer o futebol brasileiro, conhecer a CBF, conhecer os jogadores, né? E levando em conta esse entusiasmo do Carlo Ancelotti, citado aí pelo Edinaldo. É algo que pode ser muito bem aproveitado aí pela seleção? Bom, antes de mais nada, eu já falei aqui, eu já fiz uma entrevista com o Ancelotti quando ele era jogador. Claro, estou falando de 1989. Mas eu senti uma pessoa de uma fineza, sabe? Um cara extremamente educado. Ao contrário do que a gente vê aqui, né, com os treinadores de fora que normalmente são grosseiros e tal, tratam de maneira ignorante, tosca as pessoas. O Carlo Ancelotti é uma pessoa de um trato assim, muito. Como jogador era assim, e normalmente isso é do caráter da pessoa, né? É do jeito, do temperamento da pessoa. Então eu imagino uma relação bem tranquila, dentro dos limites, é claro, né? Tudo tem limite. Aí depende do grau de encheção de saco que ele vai ter. Não sei se ele vai pegar o coração aquecido aí e vai levar numa boa, né? Depois de uma eventual derrota, de um resultado ruim. Então acho que ele é um cara que vai ser de um trato legal. E acho também que deve ser colocado as situações. Isso que o Mauro falou, por exemplo, influência é outra coisa, vai fazer outra coisa. Jornalista tem 15 segundos para fazer a pergunta. Acho que é normal isso, 15 segundos. Pô, que você consegue? 15 segundos você consegue fazer qualquer coisa. Eu, quando dava aula, eu fazia um exercício com os meus alunos, falava o seguinte, me dá uma notícia em 30 segundos sem repetir palavras, sem repetir a mesma história. Quase ninguém conseguia, porque em 15 segundos você consegue dar notícia. E consegue se expressar, consegue falar aquilo que você tem para falar. Então, não tem nenhuma dificuldade. Não interessa a tese, o que o jornalista pensa. Ali não é comentário, ali é pergunta. O Mauro falou, olha, por que você convocou o Vinícius Júnior? Como foi a atuação na seleção brasileira? Né? Vai mudar o esquema pro próximo jogo? É isso. Acabou, é simples, sem tese. Ninguém tem o menor interesse na tese do jornalista naquele momento. Quem tem interesse vai ver um programa de comentários, como o nosso aqui. O cara já ouvia a gente. Não é hora de fazer uma tese, né? Enfim, mas acho... Ao mesmo tempo, cabe ao entrevistado responder as perguntas. Isso. E não formular perguntas, que às vezes acontece. Também. Devolve com uma pergunta. Houve agora, no final de semana, no pós-jogo do Flamengo, uma repórter, Raíssa Simplício, fez uma pergunta a Felipe Luiz sobre Bruno Henrique. Ele devolveu com a pergunta. Perguntou o que ela achou. Eu falei, acho que ele não jogou bem. Aí ele deu um sorrisinho meio sarcástico. Eu achei aquilo um absurdo, porque ali era uma pergunta séria, ele devolveu com outra pergunta e ela, de maneira também séria, respondeu. Eu achei que ele não jogou bem. Ele perguntou. Aí o sorriso, a impressão que fica, parece que não entendeu, não conseguiu enxergar que ele jogou bem. Jogou bem na ótica dele. Na ótica de muita gente não jogou bem. E é uma questão subjetiva, opinião. É claro. Né? Eu até acho que diante de uma pergunta imbecil, o cara pode ser sarcástico. Mas não foi uma pergunta imbecil, foi uma pergunta séria. Porque aí não dá, né? Eu mesmo, às vezes, sou irônico, porque tem cada coisa que chega pra gente que não dá. Claro. Aí a ironia é uma maneira até suave de você dizer, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Não dá. Agora, numa relação como essa... eu acho, assim, que às vezes eles não entendem, que isso acontece bastante. Com outros o Felipe não foi o primeiro. O cara não gosta muito da pergunta e devolve o próprio Zubeldia outro dia com o Gabriel Sá. Mas aí é falar assim, olha... Eu pergunto, aí o Gabriel não gostou. Eu pergunto, você responde. Eu não tenho que te responder. Eu não estou aqui para te responder. Estou me invertendo funções. Isso, eu estou aqui para perguntar. Uma vez eu estava... Pode falar isso também. Eu não vou nem citar o nome do Cartola, porque não tem o menor sentido, já passou, faz tantos anos. Mas eu falei, como é que você contrata
um jogador desse nível. Aí ele falou assim, então me sugere o teu melhor. Eu falei, essa não é a minha função. Minha função é perguntar, você está aí para contratar jogadores. Eu não tenho que te dar sugestão de jogador, eu não sou cartola, eu sou repórter, eu tenho que perguntar. É isso, sabe? As pessoas têm que também ter esse lado de... Não, o que você... Não achei nada. Aqui nós estamos invertendo função. Você responde, eu pergunto. Pronto. Pode até não responder se não quiser. Se não quiser, não responde. Exatamente.